SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Boa tarde, Rio de Janeiro. O SBT Rio começa hoje com uma verdadeira bomba. Você acompanha aí as imagens de uma operação do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública para prender oficiais da PM envolvidos em corrupção. Mais de 20 PMs já foram presos. Entre eles, acredite, o coronel Alexandre Fontinelli, que era lotado na cúpula da PM. Ele é o atual comandante do COI, o Comando de Operações Especiais, que reúne o BOP, a tropa de elite da Polícia Militar e o Batalhão de Choque. O escândalo ainda envolve 3 majores e 2 capitães. Daqui a pouco você vai saber todos os detalhes. Mas antes, eu tenho que dar um recado. E olha só, um recado bastante interessante e fique atento. A Honda inova mais uma vez e traz uma grande novidade. A nova CG 150 Titan 2015 com freio CBS, que significa Sistema Combinado de Freios. Ela é a única moto da categoria equipada com esse sistema. É uma tecnologia desenvolvida pela Honda que aumenta a eficiência e a segurança ao frear sua motocicleta. Funciona assim. Quando você pisa no freio traseiro, o dianteiro é acionado ao mesmo tempo. Na proporção certa, isso faz com que a frenagem seja distribuída de modo inteligente, parando a motocicleta com antecedência e estabilidade. É a Honda trazendo mais tecnologia e segurança no trânsito para você. Muito boa essa novidade, né? É incrível. E você está esperando o quê? Vá até uma concessionária Honda e garanta sua nova CG 150 Titan, modelo 2015 com freio CBS. Agora vamos à primeira denúncia aqui no Jornal do SBT Rio. Agora pensa no maior golpe que você já ouviu falar. Pensou? Pois é, pouco perto do que eu vou mostrar aqui. O vilão da história é um mega empresário aqui do Rio de Janeiro, super badalado, que chegou a ser considerado um dos homens mais ricos do mundo. Veja a reportagem. Para o Ministério Público, Eike Batista é um mega criminoso e aplicou o maior golpe que se tem notícia no mercado financeiro do país. Ele é acusado de manipular o preço das ações da OGX, a empresa de petróleo do grupo que ele controla. Segundo o Ministério Público, Eike Batista simulou que iria injetar $1 bilhão na empresa e vendeu ações da companhia, já sabendo que a situação era crítica. A operação é popularmente conhecida na Bolsa de Valores como desovar o mico. Dessa forma, Eike Batista evitou um prejuízo pessoal de cerca de R$1,5 bilhão. Sobrou para os pequenos acionistas, que ficaram com o mico na mão. Valor do prejuízo para quem acreditou em Eike Batista, R$1,5 bilhão. Imagina a seguinte situação. Você tem um dinheirinho sobrando para a sua aposentadoria e resolve aplicar em ações da OGX. Você aplica R$23 mil, valor deste carro popular. 3 anos depois, resolve resgatar a aplicação e leva um susto ao ver o saldo de R$170. É isso mesmo, R$170. Valor que mal dá para encher o tanque de gasolina deste carro que você perdeu. A OGX ainda era uma companhia que ainda estava em fase de montagem, mas o empresário já prometia mundos e fundos. Dizia que investir na OGX era praticamente comprar um bilhete premiado de loteria. Eu sei enxergar diamantes não polidos. A OGX tem hoje $1 trilhão de valor em petróleo. Antes do fiasco das suas empresas, Eike Batista era reverenciado por políticos como um gênio dos negócios e um exemplo a ser seguido pelos empresários. Eu quero dizer, Eike, que para nós é um grande orgulho. O Brasil precisa cada vez mais reconhecer os seus empreendedores. O Ministério Público Federal pediu o sequestro de todos os bens do empresário. Se for condenado, Eike Batista pode pegar até 13 anos de prisão. Realmente o Brasil é uma fábrica de gênios, né? Mas deste lado aqui, eu vou ficar literalmente calado.
O advogado de Ike Batista, o Sérgio Bermudes, considerou a denúncia descabida, assim como o pedido de arresto dos bens feito pelo Ministério Público. Se Ike Batista é ou não culpado, isso quem vai decidir é a Justiça. O que se pode afirmar nesse momento é que o mega empresário prometia muito mais do que podia oferecer. O mercado financeiro já olhava Ike Batista com desconfiança há muito tempo. Mas os políticos não perceberam isso ou não quiseram perceber. E foi assim que Ike Batista conseguiu isenção de impostos do governo do Rio de Janeiro e empréstimos de 4 bilhões de reais do BNDES, sem apresentar garantias suficientes. É como diz o ditado popular, quem tem amigo não morre pagão. Realmente só aqui, realmente no Brasil que isso acontece, né? Chacina em São João de Meriti. 5 pessoas foram assassinadas durante a madrugada por traficantes de facções rivais. Segundo a polícia, um deles não tinha envolvimento com o tráfico. A reportagem é da Daniele Correia. Roda VT. A chacina aconteceu no final da noite de ontem e pode estar relacionada com uma disputa de ponto de venda de drogas. Na área, os policiais encontraram uma casa utilizada como boca de fumo. Segundo a polícia, 4 vítimas são traficantes. Uma delas não teria envolvimento com o tráfico. O confronto aconteceu aqui na Rua Suzane, foi tudo muito rápido. Os disparos atingiram vários veículos que estavam parados próximo ao local. Esse carro aqui, a marca da bala foi bem no vidro dianteiro. A gente vê aqui na calçada várias marcas de sangue e objetos pessoais das vítimas, sandálias, logo ali atrás, olha, uma bolsa, e aqui embaixo esse lençol estava cobrindo uma das pessoas que foram baleadas. Peritos estiveram no local e os corpos foram removidos para o IML. O caso está sendo investigado pelos policiais da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. Logo após o tiroteio, um menor de 16 anos foi apreendido com um revólver calibre 38. Olha, essa cena de ver menor de idade portando arma, isso aí já não é novidade para ninguém. Geralmente, quando tem esse tipo de acontecimento, sempre tem um menor envolvido. Mais uma vez, ao meu lado, tenho a honra aqui de conversar com o doutor Carlos Augusto Nogueira, que faz os comentários de segurança bastante pertinentes sobre o que acontece na cidade. Doutor, a violência literalmente está espalhada pela cidade do Rio de Janeiro? Boa tarde, o que fazer? Eduardo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eduardo, a reportagem, as primeiras informações do local dizem que uma facção rival tentou adentrar no local dominado por uma outra facção e houve essa troca de tiros. Mas o que me estranha, e o inquérito policial serve para isso, para contar essa história, o que me estranha é o fato de eu não ter um fogueteiro avisando, de eu não ter um olheiro. Isso me faz pensar que pode ser pessoas da própria facção tentando formar aquele chamado que a polícia chama muito internamente de golpe de Estado. De uma pessoa que é subordinadamente inferior ao chefe, ao dono do morro, ao dono da localidade, tentar tomar o local e assim ficar com a vendagem de drogas. Eu, sinceramente, estou achando muito estranho o cara chegar até ali, esse grupo chegar até ali e ocorrer esse confronto sem que nada tivesse sido avisado. Isso é uma opinião minha, entendeu, Eduardo? Com certeza. Eu não ia afastar nenhuma linha de investigação. Olha, e essa chacina é mais um indicativo da violência no Rio. A Baixada Fluminense e São Gonçalo têm sido muito penalizados pela migração de bandidos da capital, o que gera essas disputas pelo controle do tráfico. É preciso reformular, repito mais uma vez, completamente o atual esquema de policiamento. Só para vocês terem uma ideia, as UPPs reúnem cerca de 10 mil homens para atender uma população, sabe quantas pessoas? 1,5 milhão de pessoas. Mas só o município de São Gonçalo, que tem cerca de 1.200.000 moradores, um batalhão conta apenas com 760 policiais militares. No cobertor curto da segurança, sobrou, como sempre, para as regiões mais miseráveis. É isso mesmo, doutor Carlos? É isso mesmo. E eu esqueci de falar, Eduardo, você me desculpe, eu esqueci. Aquele revólver que foi apreendido com aquele adolescente, ele, salvo engano, as munições foram deflagradas. Então há perícia que possa comprovar se aquele menor participou ou não daquele confronto. E aí sim ele pode ser uma boa testemunha para esse caso. Há perícia que pode comprovar isso. Com certeza, viu, doutor Carlos? E a violência aconteceu também na Zona Sul do Rio de Janeiro, viu, doutor Carlos? É isso mesmo. E quem tentou curtir a praia neste fim de semana passou por maus bocados. Teve arrastões e muito tumulto na Zona Sul. Roda VT. A atriz Giovanna Antonelli fotografou o momento exato de um dos arrastões. Na foto é possível ver a confusão. No Twitter, a atriz escreveu: uma cidade tão linda, de um país tão incrível, com um povo tão maravilhoso. 7 arrastões em Ipanema.
Esse ambulante estava no momento em que a confusão aconteceu no arpoador e disse que presenciou uma cena de terror. Crianças chorando, pessoas sendo pisoteadas, correndo, ninguém tem paz, a verdade é essa. Pouco policiais, tem que fortalecer mais. Mas a polícia não estava presente ontem? Estava presente, mas tem que ter um outro esquema, de ficar na areia, infiltrado junto com ele. Ninguém vai ter paz, que o verão ainda nem começou. Quando chegar o verão, então... Até agora, a Polícia Civil não divulgou o número de ocorrências realizadas ontem à tarde na delegacia do Leblon. Mas 30 pessoas foram presas, suspeitas pelos crimes de roubo e furto ao longo de toda a orla da Praia do Arpoador, Ipanema e Leblon. Os arrastões aconteceram justamente no primeiro dia da Operação Verão. 650 policiais reforçavam a segurança na orla. Quem é banhista está com medo. Clausurado em casa, no final de semana, ninguém frequenta a praia mais. Quando os netos querem vir à praia, eu nunca acompanho, nunca trago, porque eu tenho medo. Olha, eu conversei com alguns barraqueiros lá na Praia do Arpoador, eles me disseram o seguinte: eu vi algumas pessoas serem detidas mais cedo e depois elas já estavam soltas. Ou seja, são crianças, adolescentes e até adultos que organizam essa confusão, essa bandalha lá na praia da Zona Sul do Rio de Janeiro. Doutor, o senhor viu a sonora entrevista do senhor Gesiel. Ele falou o seguinte: precisa de mais policiamento. O que precisa? Mais policiamento ou uma estratégia mais efetiva? Eduardo, por que essas pessoas são soltas rapidamente? Porque essas pessoas não têm testemunhas que falem assim, que compareçam à delegacia e falem assim: não, ele pegou meu telefone sim, ele pegou meu dinheiro. Então você leva para a delegacia, você leva, não tem mandado de prisão, você tem que soltar. Agora vamos lá, Eduardo. Olha só, poderia ser feito, como é feito, é muito parecido no Ano Novo, que é à noite. É pior ainda, porque é à noite. Colocar no meio das areias, não descobrir a pólvora não, mas eu usaria a aeronave. Principalmente eu usaria, ninguém falou de helicóptero, eu usaria aeronave, que isso intimida bastante, colocaria no meio das areias o ponto de comando. Torres de mais ou menos 5 metros, em que as pessoas, os policiais militares de binóculo, com filmadoras, pudessem mapear aquela região, e o ponto tem que ser ali, no meio da areia. Doutor Carlos, o comando informou o seguinte: são 650 homens, batalhão Copacabana, Botafogo, Leblon, com o batalhão de choque e o batalhão, o BOP, fazendo essa Operação Verão em toda a orla que vai do Leme até o Leblon. Mas só que, mesmo assim, acontece. A gente observa também, doutor Carlos, que tem algumas blitzings que são feitas para parar motociclistas na Lagoa Rodrigo de Freitas. Deveria realmente ter uma ação preventiva para evitar que isso acontecesse? Com certeza, Eduardo, até nos ônibus. Os ônibus serem revistados. Agora, como eu estava dizendo, torres de comando no meio da areia com os policiais localizados ali. Os policiais baseados ali. Eu estou vendo que os policiais estão lá no calçadão. Entendeu? E outra coisa, o uso de arma não letal. Pô, Eduardo, aquela rapaziada que estava furtando, estava roubando ali, você está vendo o cara com o telefone na mão correndo, arma não letal. Entendeu? Tem que conseguir de alguma forma. Eu acho que está faltando... Acho que a polícia fica com medo de agir? Também, com certeza. O policial militar, com certeza. Porque se ele faz, ele é condenado pela sociedade. Se ele não faz, ele foi omisso. Então essa linha é muito tênue. É difícil. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Coitado desses homens que têm que fazer esse policiamento, mas muitas vezes não se sentem seguros para realizar o trabalho que eles são pagos para fazer. Não tem apoio nenhum, exatamente. Não é isso? E olha só, mais violência no Rio de Janeiro, não para, está um final de semana extremamente violento. Madrugada de pânico em Cascadura, na Zona Norte. Traficantes do Morro São José Operário, na Praça Seca, invadiram o Morro do Fubá, dominado pela milícia. Um homem morreu e 7 pessoas ficaram feridas. A reportagem é dela, Mônica Chagas. Roda VT. Amor, passou um primeiro aqui. Era por volta das 4 horas da manhã quando os tiros começaram. Com um dia já claro, era possível ver o resultado do ataque. Carros com vidros quebrados e muros com marcas de tiros. No chão, cápsulas e munições. De acordo com a polícia, cerca de 100 traficantes do Morro São José Operário, que fica na Praça Seca, invadiram o Morro do Fubá, aqui em Cascadura, pela mata. Segundo informações, a região é dominada por milicianos. No sábado, havia uma festa aqui na Escola Municipal Rui Carneiro da Cunha. Os traficantes invadiram o local
e atiraram. Foram mais de 40 minutos de tiros, eles lançaram uma granada. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas e um homem morreu. Moradores informaram que os criminosos estavam encapuzados e gritavam que eram do bonde do Marreta, chefe do tráfico do São José Operário. Pelo WhatsApp do SBT, pessoas relataram os momentos de pânico na região. Uma delas escreveu que moradores correram para todo lado, procurando onde se esconder, e que atiraram e mataram um miliciano. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, e para o Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios. Para a polícia, a invasão da madrugada de domingo foi planejada. Na semana passada, milicianos invadiram a favela da Praça Seca. Houve uma intensa troca de tiros. Por conta disso, os traficantes decidiram contra-atacar. Olha, antes de fazer qualquer comentário, eu quero parabenizar a Mônica Chagas por essa excelente reportagem em detalhes, mostrando para você que está em casa realmente o que acontece com essas pessoas que moram lá naquela região. Ela está ao vivo com a gente. Mônica, como é que você sentiu o clima daqueles moradores, enfim, diante dessa guerra que não cessa nunca? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Olha, a gente esteve lá ontem, as pessoas não quiseram falar, elas estavam com medo. Até quando a gente estava lá, nossa equipe, estava lá, eu, Pedro Mota, umas pessoas passaram, os rapazes em motos passaram falando que iam atirar, que iam matar. A gente acabou saindo de lá por conta disso, né? As pessoas vivem isso há muitos anos, né, Eduardo? Você que já foi lá, já fez diversas matérias, por diversas vezes o SBT mostrou aqui essa briga entre o tráfico e a milícia nessa região da Praça Seca e também ali de Cascadura. Dessa vez, né, os milicianos da Praça Seca saíram e foram em direção à Cascadura, invadindo, chegando numa chopada, uma festa que acontecia dentro de uma escola municipal, e atiraram nessas pessoas. Algumas pessoas, uma garota de 15 anos que está no hospital, também foi levada para o hospital. Então, assim, as pessoas estão chocadas, elas não podem nem se divertir porque a qualquer momento podem ser baleadas nessa briga entre o tráfico e a milícia que acontece há anos nessa região da Praça Seca, Eduardo. E não poderia ser diferente, né, Mônica? Muito obrigado aí pelas suas informações. Delegado, há 3 anos, aquela região ali, São José Operário, Morro do Fubá, vem convivendo com esta guerra constante entre traficantes e milicianos. E o líder, obviamente, do tráfico lá no São José Operário é o Luiz Cláudio Machado, o Marreta, que está foragido, fugiu do complexo penitenciário de Bangu. Como é que você vê essa situação? O que fazer para, primeiro, localizar esse criminoso, que é um expert em invasões, e também prender esses milicianos lá do Morro do Fubá? Eduardo, localizar o Marreta só com caguetagem, o português chulo, só com delação, a população ajudando, é impossível. O Marreta conta com um aparato muito forte, deve ter conivência policial, armamento, é muito difícil se não tiver um informante que ajude a polícia. Em relação a essas pessoas que invadiram a localidade, eles o fizeram de capuz porque devem ser conhecidos da comunidade, deve ter gente de capuz ali que é da comunidade, que ajudou na invasão, que mapeou aquela área antes de ocorrer a invasão. E outra coisa, Eduardo, as pessoas, esse tipo de conflito, eles não se preocupam com o cidadão, se o cidadão está festejando, se não está, se está num baile funk, se está numa cervejada, eles não se preocupam. Acabou isso, né? Acabou. Então eles... Por quê? Porque são facções, salvo engano é CV, né? O Marreta é CV. Comando Vermelho. Então, são pessoas que não se preocupam com a comunidade, porque muitos nem nasceram ali. Então há um ataque deliberado de retomada, isso está acontecendo com frequência ali, milicianos tentam tomar o lado do CV tenta tomar o lado dos milicianos e a população é que sofre. Enquanto isso, a população fica reclusa, presa dentro de casa. Pode nem se divertir. E os criminosos, a bandidagem, fazendo o que quiser, o que eles querem, né? Na rua, enfim, a torta direita. Exatamente. Olha só, delegado, e daqui a pouco você vai acompanhar aí em casa as imagens de uma operação do Ministério Público e da Secretaria de Segurança Pública para prender oficiais da PM envolvidos em corrupção. Mais de 20 PM já foram presos, entre eles, acredite, o coronel Alexandre Fontinelli, que era lotado na cúpula da PM. Ele é o atual comandante do COI, o Comando de Operações Especiais, que reúne o BOPE e o Batalhão de Choque. O escândalo ainda envolve 3 majores e 2 capitães. Daqui a pouco você vai saber
todos os detalhes. E quem está, neste momento, acompanhando uma entrevista coletiva direto da Secretaria de Segurança Pública, e quem acompanhou é a repórter Aline Grupilo, que tem mais informações sobre essa operação. Boa tarde, Aline. O que foi informado, falado para os jornalistas nessa coletiva tão importante que envolve a prisão do coronel Alexandre Fontinelli, o comandante do COI? Olá, Eduardo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A coletiva terminou agora há pouco. Teve um representante da Corregedoria da PM e também de membros do GAECO, do Ministério Público. Nessa coletiva, Eduardo, foi explicado que na casa do coronel Alexandre Fontinelli, que, como você acabou de falar, chefiava, né, o COI, o Comando de Operações Especiais, cerca de R$300 mil, Eduardo. Na casa de um major foi encontrado R$33 mil e na casa de um outro sargento, R$287 mil. Esses são os valores que a polícia, nessa operação hoje, apreendeu durante a manhã na casa dos principais envolvidos nesse esquema. O esquema, Eduardo, para você entender, aconteceu de 2012 a 2013, envolvia pelo menos 6 oficiais do Batalhão de Polícia Militar de Bangu, 2 majores, 2 capitães e 18 praças, Eduardo, além de um policial civil. Agora, Aline, deixa eu te perguntar, durante essa entrevista coletiva, quem participou, e você acha que de alguma forma o comandante-geral tinha conhecimento disso ou não? Eles disseram que não, os representantes do Ministério Público. Aliás, o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, passou na coletiva apenas isso, ele não deixou que fizéssemos perguntas, ele apenas agradeceu o trabalho do GAECO, passou na coletiva, mas eles fizeram questão de dizer que as investigações vão continuar e que se tiver que cortar na própria carne, isso não será evitado, Eduardo. Tá certo, Aline, a sua reportagem ficou pronta e vamos ver agora a reportagem sobre essa operação que prendeu o coronel. A reportagem é dela, Aline Grupilo. Roda VT. Os agentes tentam cumprir 25 mandados de prisão, sendo 24 deles contra policiais militares, além de 43 mandados de busca e apreensão. Entre os denunciados pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, estão 6 oficiais da PM. Um dos presos é o coronel Alexandre Fontinelli Ribeiro, ex-comandante do Batalhão de Bangu. Um ex-comandante, 2 majores e 2 capitães também faziam parte do grupo, segundo o Ministério Público. 18 soldados e um civil também são acusados de integrar a quadrilha que agiu na zona oeste do Rio entre 2012 e 2013. Alexandre Fontinelli atuava como chefe do COI, o Comando de Operações Especiais. O coronel, que exercia o 3º posto mais alto da Polícia Militar do Rio, é apontado pelo Ministério Público como um dos líderes do bando. Ele foi preso em casa, no Leme. Depoimentos de testemunhas, documentos e escutas telefônicas autorizadas pela Justiça mostram que o bando cobrava propinas que variavam entre R$30 e R$2.600 para não reprimir ações criminosas na área, como o transporte irregular de combis e vans e o comércio ilegal de venda de gás. Os acusados vão responder por associação criminosa armada e podem pegar de 2 a 6 anos de prisão. A ação de hoje é um desdobramento da Operação Compadre, que prendeu 48 policiais no ano passado. Olha, só vou falar o seguinte, a prisão do 3º homem em hierarquia na PM é um fato gravíssimo. Um coronel acusado de práticas muito semelhantes às usadas pela milícia virou o comandante das operações especiais que reúne o BOP e o choque. O comando geral deve explicações à sociedade. O delegado Carlos Augusto Nogueira, até fiquei engasgado aqui porque eu acho que isso é uma desonra para quase 50 mil homens que arriscam as suas vidas todos os dias em tiroteios, fazendo policiamento extensivo, aqueles soldados que têm a família, que são honestos, porque não são todos que são corruptos e que se vendem por qualquer dinheiro. Eu vejo isso durante as reportagens que eu faço. Agora, quando envolve a cúpula da Polícia Militar, o senhor acha que deve ter uma reestruturação geral para poder cortar isso literalmente na carne da própria corporação? Qual é a postura que o senhor acha que deve ser feita para poder minimizar, pelo menos, os danos
com esta, enfim, prisão hoje, o terceiro homem da hierarquia da PM? Eduardo, eu tenho que ser sincero e tenho que ser verdadeiro, eu tenho que falar a verdade. Eu trabalhei com o Coronel Fontinelli durante quase um ano e meio, e todas as passagens que eu tive com ele, eu era titular da 33DP e o batalhão de Bangu pegava aquela área também. Em todas as passagens que eu tive com ele, apesar de dizerem que as provas são contra ele, eu gostaria de esperar para ver o processo em juízo, para ver se há uma condenação, porque em todas ele foi muito sério. Eu não posso deixar de falar isso. Em relação a esse dinheiro que foi encontrado na casa das pessoas, de repente está declarado, mas é uma coisa que conta como desfavor a essas pessoas, porque por que você vai ter uma quantia dessas em casa, você não coloca no banco, você não coloca no banco... que ganha, vamos falar, 12 mil reais, ele vai ter quase 300 mil guardado dentro de casa? É complicado, é o que eu estou falando, pode contar como desfavor, mas às vezes recebeu um bem de herança, vendeu, está declarado no imposto de renda, eu acho difícil, mas o que eu estou querendo dizer é que conta muito de desfavor. Eu acho que é uma prova contra todo mundo aí. Agora, os crimes não são só esse não, Eduardo. Tem crime também que envolve extorsão, que a pena é altíssima, só que eles vão responder na justiça militar. Na justiça comum é esse aí que a Aline falou. Na justiça militar tem mais crime. E falando na Aline, ela continua ao vivo com a gente. Aline, eu quero dividir essa conversa com você que participou dessa entrevista que acabou há pouco aí na Secretaria de Segurança Pública. Qual que é o sentimento, enfim, das pessoas que estão à frente agora dessa situação, Aline? O sentimento de muita indignação, Eduardo. Eu vou usar as palavras do representante do Grupo de Combate ao Crime Organizado, o promotor Cláudio da Conceição. Ele classificou esse grupo, essa quadrilha, como uma grande empresa em que o chefe da quadrilha era o comandante do batalhão, o presidente, o conselho administrativo era o Estado-Maior, os principais oficiais do batalhão, e em que os subalternos eram simplesmente os policiais que faziam o policiamento ostensivo na rua. Em vez de fazerem esse policiamento, reforçarem a segurança da população da Zona Oeste do Rio, eles atuavam como banqueiros, digamos assim, né? Passando de postos em postos até a entrega, Eduardo, até a entrega de uma simples geladeira em qualquer ponto da Zona Oeste do Rio era passivo de propina para esses policiais envolvidos nesse esquema. Enfim, 22 pessoas... Pode falar, Aline, pode ter que concluir. Eu ia dizer que 22 pessoas foram presas até agora, prisão preventiva, e outros 2 policiais estão foragidos, Eduardo. Olha, vou bater palmas para o GAECO mais uma vez por essa operação, prendendo policial militar corrupto, seja coronel, tenente, sargento, não interessa, é corrupto e tem que pagar. E há pouco, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o José Mariano Beltrame, deu uma sonora lá em São Gonçalo e a nossa equipe de reportagem estava lá ao lado dele e ele falou sobre essa mega operação de hoje. Vamos acompanhar. Estamos dando uma demonstração e vamos continuar dando uma demonstração muito forte do que a gente faz e a Subsecretaria da Inteligência, que fez essa operação, ela tem, entre as missões, uma das que nós mais preconizamos diz respeito exatamente a assuntos internos. Secretário, a partir da operação de hoje, pode haver alguma outra mudança? Pode haver alguma mudança no Comando Geral da Polícia Militar? Por enquanto, não. Olha, por enquanto não, mas eu acredito que sim. Porque eu não acho, viu, doutor, eu vou ser sincero, essa é a minha opinião do Eduardo Oliveira. Eu não acho que a Polícia Militar vai poder, o Comando Geral vai poder conter uma tropa com quase 50 mil pessoas diante desse cenário de corrupção envolvendo o terceiro homem da hierarquia. Então, assim, a gente não está querendo culpar ninguém. Eu conheço o comandante-geral, o José Luiz Castro, já esteve aqui no SBT, conversei, parece ser uma pessoa íntegra, honesta, não o conheço, não é meu amigo, mas aparentemente sim, parece uma pessoa íntegra e honesta. Agora, se ele vai ter condições de conter a revolta dessa tropa, diante do que aconteceu na semana passada com o capitão Anderson Manuel da Silva, de 34 anos. Ele tinha acabado de chegar na comunidade Nova Brasília, ele foi socorrer os homens dele, que estavam trocando tiros com traficantes. Ele não pensou em colocar um colete, ele não pensou. Sabe por que ele não pensou nisso? Porque ele não queria perder tempo, ele queria salvar os homens dele que estavam em guerra. Estou errado ou estou certo, doutor Carlos? Não, está certo, e esse, por enquanto, do secretário, assim, é possível que respingue realmente no comandante-geral, até por má gestão, nem porque ele está envolvido, não, Eduardo. Não, com certeza. Isso é complicado. Agora, parabéns para a PM, porque a Corregedoria da PM participou
da operação. A corregedoria é subordinada a essas pessoas que foram presas e não houve vazamento. Se tivesse havido vazamento, o pessoal ia tirar o dinheiro de casa, ia esconder. Parabéns para a PM também, que participou dessa operação, cortou na própria carne. E nós vamos voltar daqui a pouquinho com este assunto, viu, doutor Carlos? Porque nós vamos para um rápido intervalo, eu vou tomar uma aguinha, doutor Carlos também, e a gente volta daqui a pouco. Até já. Extra forte, extraordinariamente forte. A pacificação está mudando o Rio e gerando oportunidades. Peço seu voto para ampliar essa conquista. Marco Antônio Cabral, 1577. Fui apontado pela revista Veja como o melhor deputado federal do Rio. Isso me deixa à vontade para mais uma vez pedir o seu voto. Para continuar esse trabalho, eu preciso do seu voto. Deputado federal Eduardo Cunha, 1530. Afinal de contas, o nosso povo merece respeito. Eu não dou bobeira. Minha conta de luz, por exemplo, é bem light. Porque comigo não tem essa de ar-condicionado ligado direto. Ou televisão, videogame, rádio funcionando sem ninguém tá ali. Tem gente que faz tudo isso, aí depois sente aquele peso no bolso. Se liga. Não, melhor, desliga. Uma graninha a mais no fim do mês é a maior alegria. Energia. Use, não abuse e tenha uma conta mais light. Defendendo o servidor público, lutei pela aprovação da emenda 70, que resgatou o direito dos aposentados de terem os salários igualados aos da ativa. Conto com o seu voto para continuar esse trabalho. Andréa Zito, 4545 PSDB. Lote de guarda-roupas liquidado. Lote de refrigeradores liquidado. Última oportunidade. Liquidação nacional da indústria da Ricardo Eletro. Guarda-roupas 4 portas, 3 gavetas, 299. Em 10 sem juros, mais 99,90. Leve cômoda sapateira. Linha branca, inédito. Em 12 sem juros. Refrigerador Electrolux Cross Free. Sem juros. Fogão 4 bocas, acendimento automático. 0 de juros. É nesta segunda. Ricardo Eletro. Quero agradecer aos mais de 160 mil eleitores que votaram em mim nos últimos anos. Eu espero contar com a confiança de vocês mais uma vez. Stepan Essessian 2323. Pense bem. Vote bem. O Memorial Saúde é um plano inteligente. Nosso plano ambulatorial cobre 95% das necessidades médicas de uma pessoa. Por isso, o Memorial Saúde tem preços acessíveis. Consultas e exames em todas as especialidades. Atendimento humanizado de urgência e emergência com alta tecnologia médica. Faça você também uma escolha inteligente. Ligue agora para o Memorial Saúde. 3475-7500. Olha, eu até sentei diante dessas informações estarrecedoras do terceiro homem da hierarquia da PM preso, envolvido em esquema de corrupção, esquema de milícia. E nós vamos voltar a falar do escândalo envolvendo esse comandante de operações especiais da PM que foi preso, acusado de comandar um esquema de corrupção. A Aline Grupilo tem mais informações ao vivo. Pode dar as informações, Aline? Eduardo, ao longo dessa investigação, se chegou a um detalhe importantíssimo nesse caso. Pelo menos 5 oficiais que atuavam no 14º Batalhão, no batalhão de Bangu, já tinham trabalhado juntos no batalhão do Irajá, no 41 BPM. E há também indícios da participação desses policiais em esquemas criminosos de extorsão e de propina lá no batalhão de Irajá. E um outro detalhe importantíssimo, quando o coronel Alexandre Fontenelle foi indicado, foi nomeado para chefiar o COI, o Comando de Operações Especiais, essa investigação, Eduardo, já estava em andamento, portanto já havia suspeitas de que ele comandava esse esquema criminoso lá em Bangu. A evolução patrimonial de todos os envolvidos nesse caso ainda será investigada, Eduardo. Olha só, delegado, lá no 14º já tinha indício, mesmo assim ele é nomeado o terceiro da hierarquia.
E aí o que acontece? É preso pelos promotores do GAECO, Corregedoria da Polícia Militar. Vai ter uma reviravolta nisso, doutor? É complicado, né? Porque é uma pessoa muito próxima, né, ao comandante-geral. É uma prisão muito emblemática, envolve alta cúpula. Já teve gente que caiu porque pessoas próximas foram encarceradas. É complicado. Olha, complicado ainda mais, viu? Porque eu vou falar mesmo, tá, o Diego está aqui, o nosso diretor está acompanhando o jornal, com o Humberto, mas eu vou falar, Diego. Eu tenho acompanhado várias mortes de policiais militares e UPPs em operações em comunidades não pacificadas. Eu já fui, olha, em um mês, em pelo menos 2 ou 3 enterros de policiais militares. Não estou falando só de UPP, não. Eu nunca vi sequer uma vez o comandante-geral da PM indo lá prestar a honra dele à família que perdeu seu ente querido. Eu quero saber o seguinte, faço uma pergunta, eu gostaria muito de conversar e que o comandante-geral da PM pudesse estar aqui ao nosso lado, ao meu lado do delegado Carlos Augusto Nogueira, para responder algumas perguntas. Por que, comandante, o senhor se cala diante da sua tropa, que está sofrendo? E agora, como a Aline bem disse, já tinha indícios de que ele tinha um envolvimento em algum esquema já no 14º Batalhão, que é o Batalhão de Bangu. E mesmo assim, o que acontece com ele? Ele recebe um cargo terceiro da hierarquia, comandando o BOP, comandando o choque. Como é que fica essa situação? Perdeu a credibilidade, né, doutor? Não, mas assim, quando de alguma forma essas investigações estão sendo realizadas, elas se mantêm sob sigilo no Ministério Público e nos lugares cabíveis, e o comandante não fica nem sabendo, entendeu, Eduardo? Então eu tenho certeza que se ele soubesse alguma coisa, ele nomearia, mesmo muito amigo do Fontinelli, ele não nomearia o Fontinelli como terceiro homem. Doutor Carlos, o senhor é delegado de polícia, vamos supor que o senhor é chamado para ser secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O senhor já trabalhou na 34, já trabalhou na 16, 33. Na 33, na 16, já trabalhou em algumas delegacias aqui do Rio de Janeiro e fez um excelente trabalho. Vamos supor que o senhor tivesse algum esquema envolvendo o seu trabalho como policial. O senhor não acha que nesses cargos as pessoas deveriam ser investigadas para saber realmente se elas são pessoas honestas, que estão à frente de uma corporação? O senhor acredita que isso deveria acontecer? Isso funciona de forma implícita. Quando você é chamado para um cargo, seu nome é avalizado, seu nome, concordam com o seu nome, é porque já olharam implicitamente se você responde ou não alguma coisa. Isso ocorre. Então, quem mas olhou não, essa situação isso, mas não de forma, não, Alexandre Fontinelli? Calma, mas não de maneira formal, com um procedimento, com papéis, com autos, com um caderninho lá, vai te investigando. Ocorre assim, pô, fulano já respondeu alguma coisa? Não, então, pô, o cara sério. Então não ocorre uma investigação formal, ocorre uma investigação implícita de que a pessoa respondeu ou não alguma coisa, e aí ela é chamada. Daqui a pouco a gente vai voltar mais com essas informações, viu, doutor Carlos? Porque foi mais um final de semana violento em várias partes da cidade. Na Mangueira, teve tiroteio. A disputa de sambas na quadra da escola chegou a ser cancelada na noite de sábado por conta do clima de tensão. Em um dos acessos ao Morro dos Macacos, o corpo de um homem foi encontrado dentro de um carro. A reportagem é de Aline Grupelo. Roda a VT. Segundo a polícia, o tiroteio aconteceu numa área de mata conhecida como Vila Miséria, no alto da favela. PMs da UPP da Mangueira reforçaram o policiamento nos principais acessos ao morro na noite de sábado. Sai da rua, gente, sai da rua, pelo amor de Deus! Moradores dizem que os confrontos se intensificaram desde a morte de Francisco Testas Monteiro, o Tuxinha, há 12 dias. Tuxinha foi executado com pelo menos 5 tiros quando descia de uma caminhonete. Para a polícia, embora estivesse trabalhando na ONG Afro-Reg, Tuxinha ainda tinha ligações com o tráfico de drogas. O tiroteio do fim de semana cancelou um evento para a escolha do samba enredo da agremiação na quadra da Mangueira. Por meio de um comunicado, o diretor de carnaval explicou que a suspensão era para garantir a segurança dos participantes. O clima ainda é tenso na favela. Há denúncias de que bandidos de uma facção rival tenham invadido a Mangueira. Segundo moradores, os traficantes estão em guerra pelo comércio de drogas na região. O comando da Unidade de Polícia Pacificadora, que tem uma base na Mangueira desde 2011, afirmou que o policiamento vai continuar reforçado no local. Também no fim de semana, o corpo de um homem foi encontrado dentro de um carro em um dos acessos ao Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Ele tinha sinais de tortura. A polícia investiga se a vítima era traficante de drogas
e teria sido executado por bandidos da Mangueira. Coincidência ou não, essa guerra na Mangueira começou logo depois da morte do Tuxinha, que aconteceu no último dia 3 de setembro. Delegado, o PP na Mangueira, agora guerra de traficantes pelo comércio de drogas lá na localidade. A polícia perdeu a mão ali também, o comando da UPP da Mangueira perdeu a mão. O que faz para tentar resolver isso? Eduardo, eu acho que há algumas localidades ainda com o PP que estão sofrendo essa teimosia, essa tentativa de permanecer no local. Os traficantes que foram expulsos ou que permaneceram lá porque não tinham mandados, não eram suspeitos de nada, esses traficantes tentam permanecer, tentam ainda controlar o que restou do comércio de drogas. Para quê? Para se não tiver mais o PP, eles voltam a mandar. Agora, a questão não é essa. A questão é que o inquérito da morte do Tuxinha tem que avaliar é o porquê do rapaz ganhar R$ 2.500 e ter um carro de mais de R$ 100.000, já que PVA é mais de 5 mil, seguro é muito caro. E outra, não estou dizendo nada, o rapaz pode ter o que ele quiser, mas não é compatível com a renda dele, que nem não fazem com o policial. O policial tem um carro muito bom, ganha mal, por quê? E a segunda coisa é o porquê de quando o rapaz morreu, já que ele era um ex-traficante, eu acredito de repente nisso, porque tem lá o Afroreg cuidando disso, por que foi desencadeada uma guerra? Porque se ele não mandava... Desencadeou uma guerra e nem o samba mais pode ter na Mangueira, tão tradicional, né? Respeitado o samba, né? Coitado do Cartola, né? Não é uma guerra, né? Mas conflitos que não tinham outrora, né? Que tinham desaparecido. Guerra era quando não tinha o PP. Agora são conflitos, mas que, diante de uma PP, conflitos pequenos se tornam uma guerra. Tá. O crime da mala. Polícia prende 3 suspeitos de executar Silvana da Costa em São Gonçalo. O principal acusado é o próprio marido, mas a família da vítima não acredita nessa versão. A mãe de Silvana falou com exclusividade ao SBT Rio. Veja na reportagem de Mônica Chagas. Roda VT. Eu levei um choque. Eu considero ele como filho. Não esperava isso, não. O inimigo da minha filha estava na cama dela. De viúvo, a principal suspeito pela morte da mulher. Cristiano de Oliveira, de 39 anos, foi preso na última quinta-feira acusado de assassinar Silvana Costa, de 36. Ele nega ter cometido o crime. Vou pagar pelo crime que eu não fiz, pode ficar 10, 15, 20 anos, vou sofrer se eu morrer lá dentro da cadeia e vou continuar falando isso. Eu não vou assumir a coisa que eu não fiz, Eu sou inocente, vou continuar falando, eu não tenho nada a ver com isso. De acordo com a polícia, Cristiano levou Silvana, já desmaiada, para um centro espírita que fica na estrada do Arrastão, no Arsenal, em São Gonçalo. No local, ele teria pedido ajuda a um homem. Após matar a esposa, Cristiano foi embora, deixando o corpo de Silvana no terreiro e só voltou no dia seguinte. O pedreiro Márcio Rodrigues disse que recebeu R$ 250 e um celular para participar do assassinato. Eu que fui lá apanhar embaixo, apanhei o pano e o fio para ele amarrar. Foi eu que apanhei. Segundo o delegado Wellington Vieira, titular da Divisão de Homicídios de Niterói, Márcio e a mulher dele, Deise da Silva, foram os responsáveis por abandonar o corpo da Silvana dentro de uma mala no viaduto de Guaxindiba, próximo à BR-101. A polícia indiciou 4 pessoas por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Cristiano e Silvana estavam juntos há 15 anos e são pais de 2 meninas. Dona Silvia diz que perdoa o genro caso seja comprovado que ele é autor do crime. Deus disse para a gente perdoar, eu perdoo ele. Apesar de perdido minha filha, eu não sei quem ele levou a isso. Eu não sou ninguém para condenar ninguém. A DH investiga se Silvana tinha um amante, o que pode ter motivado o crime. O que a polícia vai fazer agora é continuar buscando as peças do quebra-cabeça, tentar descobrir por que isso aconteceu com a Silvana. O delegado Wellington Vieira é titular da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, e quando ele fala, a gente tem que parar e prestar atenção, porque é um homem que investiga e não prende à toa, não, sem ter provas contundentes. Delegado, este caso, o senhor até comentou há pouco, em uma entrevista que este marido deu anteriormente, chamou bastante a atenção do senhor. O que chamou? O que fez o senhor ficar com uma pulguinha atrás da orelha? Nós comentamos aqui na época que quando ele deu a entrevista, ele estava muito calmo, ele olhava para baixo, olhava para o lado, não sei se você se recorda, nós comentamos isso aqui. Agora, eu só queria dizer que o Wellington, quando ele escuta aquele rapaz, o afrodescendente, falar que ajudou a amarrar, que ajudou a fazer aquilo, ele não simplesmente acredita no rapaz e prende todo mundo, não.
Ele vai, ele acredita e busca as provas de que ele fez aquilo a mando do marido. Então, assim, não é uma simples prova testemunhal que pode caracterizar essas prisões, tá, Eduardo? Ele comprova tudo que é dito por todas as partes. E mais, Eduardo, são 4 pessoas envolvidas. Tem que ter indícios realmente Exatamente, tem que ter os indícios. Ele comprova, é perícia no veículo, é perícia no pano que amarrou, é na corda, é fio de cabelo que você quando está amarrando. Hoje, DNA, exatamente, né? Exatamente, Eduardo. E a prisão é séria, a prisão preventiva é prisão séria. Olha, uma situação bastante difícil, mas enfim, o delegado está à frente das investigações, vai continuar investigando e quem sabe prender até mais pessoas, não é isso, doutor? Com certeza, com certeza. Então a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto mais uma vez. Vamos tomar uma água, doutor? Vamos lá, sede. Se você busca atendimento médico de excelência, venha para o Assim Saúde. Possuímos o melhor programa de medicina preventiva para pessoas físicas e para empresas, o Special Life, reduzindo sensivelmente o absenteísmo e o custo para a sua empresa. Ligue agora para 2102-9797 e faça como milhares de cariocas. Escolha o melhor plano do Rio, Assim Saúde. Cerca de 3 mil mulheres aguardam numa fila por ligaduras de trompas. É um absurdo. Elas têm o direito de definir quantos filhos desejam. É obrigação do Estado criar centros de referência para esse atendimento. Esta é a minha luta. Lucinha, 45620 PSDB. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha. Cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. O programa eleitoral me faz lembrar a história do galo, que para conquistar a galinha prometeu tudo. Depois que me cortem a crista de prometer alguma coisa. Chega de promessas. Lote de TVs, liquidado. Lote de celulares, liquidado. Última oportunidade. Liquidação nacional da indústria na Ricardo Eletro. LED 40, liquidada. 1.280 em 10 sem juros. LED 32, só 799. Smartphones, inédito em 12 sem juros. Sony Xperia C, câmera 8 mega, processador quad-core. Sem juros. Samsung Galaxy 2X. 0 de juros. É nesta segunda, Ricardo Eletro. Minhas amigas e meus amigos, está chegando a hora de cada pessoa dar maior importância ao voto. Porque o seu voto pode melhorar a sua vida e a vida da sua família. Para deputado, vote PT, vote 13. A macarronada de domingo agora vai ter um sabor especial. Chegou a promoção Mão na Massa do Jornal O Dia. Você faz uma assinatura anual por apenas 10 parcelas de R$ 49,90 e leva para casa uma máquina de fazer massas de alta qualidade, leve, prática e fácil de usar. Ela vai te ajudar a preparar deliciosas e suculentas receitas. Ligue e assine 3295-4000. O Dia, como o Rio gosta de ler e ver. Sou Zaidan, deputado estadual 13103. Chega de perder 2 a 3 horas a caminho do trabalho. Vou fazer como Coacá faz em Maricá, combater o monopólio das empresas de ônibus e com o Lindbergh levar transporte de qualidade para todo o estado. O amanhã a gente nunca sabe. Afinal, a vida nos reserva algumas surpresas. Surpresas que nem sempre são as que gostaríamos de lidar. E foi no momento mais difícil da minha vida que eu pude contar com o apoio da Caixa Seguros. Amparo é um seguro da Caixa que organiza e paga toda a cerimônia funeral, deixando você mais tranquilo naquele momento delicado. Seguro Amparo. Um momento difícil pode ficar um pouco mais fácil. O Grupo Memorial é o maior grupo de empresas de assistência à saúde do Rio de Janeiro. Em 48 anos, teve um crescimento vertiginoso pautado em bases muito sólidas. Tantas conquistas só foram possíveis graças à parceria com a população carioca, que sempre encontra no Grupo Memorial alta tecnologia médica e atendimento humanizado. Grupo Memorial, excelência em saúde. SBT Rio. Oferecimento.
Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Você que participou da promoção para concorrer a ingressos para o show da Dulce Maria, pode entrar no site do SBT Rio e ver se foi um dos felizardos. Logo após o SBT Rio, vamos divulgar os nomes. Gente, a promoção foi um sucesso e nós resolvemos dar 10 ingressos com acompanhantes. Então entra lá, www.sbtrio.com.br. Agora vamos rodar a vinheta do esporte. SBT Esporte. Oferecimento Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. E Imediata BMG. Nosso crédito é pra você. José Carlos Araújo. Alô, cheguei. Mas com um corinho, Eduardo Ribeiro chegou, me apresentou e tem um corinho pra ele. Papai Joel voltou. Papai Joel chegou. Aqui, ó, a semelhança do nosso Eduardo Ribeiro. Mas pelo menos eu falo inglês, tá? O Joel Santana, legal, legal. Você foi o professor dele. Vamos ao destaque dos companheiros aqui do SBT Esportes, começando pelo cartão vermelho do Gilson Ricardo. Mais uma vez, uma vergonha no Maracanã para se trocar ingresso. Uma torcedora lá de Maricá, coitadinha, entrou com 10 minutos do segundo tempo, fora o pessoal que foi embora para casa. Ou vamos arrumar, ou vamos facilitar. O destaque do Canhotinha, Gerson. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. Olha aqui, o Fred já avisou pro Dunga. Fez 2 gols, tá querendo voltar para a seleção. Agora, Dunga, presta atenção. Lateral Carlinhos é o melhor lateral do Brasil, sem sombra de dúvidas. Agora a vez do Dé, o Aranha. Bom, garotinho, agradecer ao São Paulo por fazer de novo o campeonato ficar legal. Ao vencer o Cruzeiro, tá tudo aberto. Valorizou. Um jogo polêmico, o Flamengo vencendo o Corinthians por 1-0 com um gol do Wallace. Com a vitória, o Mengão está na 10ª posição, subiu 2, hein? Na tabela com 28 pontos e afasta cada vez mais o perigo daquele rebaixamento. Aquilo que o Vanderlei está chamando de confusão, Gilson. Pois é, mas a diretoria do Flamengo tem que tomar vergonha na cara e contratar jogadores à altura de vestir a camisa do Flamengo. Não adianta beijar escudo e não jogar nada. Tem que ter jogador. Não tem. E o Chororô? Canhota? Não foi pênalti? Ou foi pênalti? Não, foi pênalti. Foi pênalti. Tem Chororô do pênalti e tem Chororô do gol do Flamengo. Porra, não foi pênalti, não. Posso explicar? Pode. Posso esclarecer? Explicarei. É o seguinte, o cara vai chutar a bola. Esse braço aqui está encostado. Só que ele virou de costas e a bola bateu nesse braço. Foi pênalti, cara. No meu tempo de pelada, tinha bola na mão, mão na bola, mão naquela coisa, coisa naquela mão. Garotinho, ninguém se entende, nem os árbitros mesmo sabem o que é pênalti e o que não é. No sábado, por exemplo, teve um pênalti claríssimo pro Vasco e o cara não deu. Vamos entrar num acordo, é melhor fazer o seguinte, fazer igual pelada. Tocou na mão é pênalti, cada um faz de uma maneira. Mas tem mais, o gol também foi uma banheira vergonhosa, hein? Banheira dupla. A banheira foi do Eduardo da Silva, né? Que participou na jogada. Quando o Eduardo da Silva domina a bola, automaticamente ele também coloca o Wallace em impedimento, infelizmente. Mas o gol valeu, o árbitro marcou. E esse árbitro aí foi da Copa do Mundo, é o brasileiro da Copa, Sandro Meirahit, que queria apitar a final e ficou frustrado que não deu a bolinha dele. E mesmo com o aumento dos ingressos, a galera chegou junto. Mais de 32 mil pagantes e gritando o tempo todo. E olha que não tinha nenhum ídolo no gramado para chegar e chamar a atenção. Mas o nome mais gritado, mais discutido, mais argumentado foi o do João Paulo. João Paulo. E o Canteiro? Canteiro, sensacional. E o Botafogo perdeu para o Internacional por 2-0 no Beira-Rio. E Eduardo Sacha. Alex fez o primeiro, Eduardo Sacha fazendo o segundo para o time gaúcho. Com mais essa derrota, o Bota está 1 ponto da zona de rebaixamento. Está com 21. A galera ali embaixo está com 22. Tem um montão de gente, Inclusive o Palmeiras também está coladinho, o primeiro fora. Né, Mas, garotinho, deixa eu falar um negócio pra você. Ô, Alisson, ô, Zebajos, tu tá parecendo mais um Zebajos. Porque vão perder gol assim, nos quintos dos infernos, ninguém aguenta, parceiro.
Ninguém aguenta. Agora, se não fosse o São Paulo, Eduardo Ribeiro. Se não Joel, fosse o São Paulo, ainda bem que ele fica da altura da gente. Ele sentou do meu lado pra ficar na minha altura. Você não é covardia. Mas o Joel deu uma melhorada. Legal. E se não fosse o São Paulo, o campeonato estaria aí desanimado. Pelo menos deu uma... Né? 4 pontinhos e tal. É o time dele, hein? É verdade. Eu sou tricolor. Ele foi reserva lá do Pedro Rocha. Reserva do Pedro Rocha. Foi reserva do Pedro Rocha. Aí eu vou embora do programa. Vocês estão de brincadeira, é coisa séria. O programa é sério. Ah, é? É sério. Olha aqui. Tem mais uma coisa, hein? Negócio de Pato, Ganso, Kaká. Tá todo mundo na mira da seleção. Porque estão jogando pra caramba. E lembrando que quarta-feira tem convocação às 11 da manhã. O Dunga vai chamar para os amistosos contra a Argentina e contra o Japão. E esse jogo contra a Argentina é enjoado. E esse pessoal que o Gerson lembrou agora, o Ganso não tem nenhum jogador com a característica dele. E o Pato, de repente, ficou motivado. É por causa da pata? É o Pato com Ganso. Eles fizeram a dobradinha. Pato e Ganso, Ganso e Pato. Pato e Ganso, Ganso e Pato. Mas estão jogando pra caramba. E sabe quem pode pintar na convocação? Seria a grande zebra? Allan Kardec. Não se surpreenda. Também tem isso. Você é daqueles que acham que o imprevisto nunca vai bater a sua porta, que pensa que acidentes só acontecem com o vizinho. E quando alguém fala sobre seguro de vida ou acidente pessoal, você aí bate 3 vezes na madeira e fala: isola, isso só acontece com os outros. Infelizmente, ninguém está livre de passar por uma situação difícil. É por isso que há mais de 50 anos, a Capemisa Seguradora protege você e sua família daquelas coisas que só acontecem com os outros. Com muito pouco por mês, você garante a segurança de quem mais ama e fica mais tranquilo para o futuro. Capemisa Previdência Seguros e Felicidade. Consulte um corretor ou acesse capemisa.com.br. Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Vou falar do Flusão. O Fred renasceu, fez 2 gols. Aí o Fred quase até caindo. Deitado, voltou a fazer gol deitado, Canhotinho. Ele disse que foi quase igual que ele fez na seleção brasileira. Por isso é que ele está pedindo mais uma chance. Ele dormiu no G4, mas acordou em 5º lugar. E olha, garotinho, o Palmeiras está com o mesmo problema do Vasco do ano passado. O Vasco não tinha goleiro, por isso está na Série B. Esse goleiro do Palmeiras, olha o frango que ele tomou no gol do Conca, olha lá. Esse goleirinho é muito ruinzinho. Goleirinho, é fraquinho, meu querido. Agora, é incrível que ainda aparece no Maracanã uma faixa pequena, mas pedindo a saída do Cristóvão. O que seria isso, Pô, né? ele tá de sacanagem, garotinho. Lógico. Só pode estar de sacanagem. Pô, fala sério, garotinho. Pô, o cara bota o cara lá pra comandar, bota ele lá pra dar um treino. Vem cá, treina o time aqui. Fala sério. A mesma coisa com o Mancini lá no Botafogo, quero tirar o cara. Então de sacanagem. O Mancini tá balançando. Mas foi assim, o Mancini, inclusive, dizia, olha... O Otávio disse que não. Ou sobra o Abel, ou só... Olha que frango que esse Fábio aí... Pois é. Oi, rapaz. Frango. Rapaz. Isso aí é frango, pato e ganso. O Conca voltou a jogar bem, ô Gerson? Conca voltou a jogar bem. Conca jogou bem. Jean jogou bem. O time... Esse é que é o grande problema do Fluminense. O Fluminense hoje faz 2 boas partidas e uma mais ou menos. Tem que igualar de novo. É melhor você jogar bem ou mais ou menos tudo, ao invés de uma boa e outra ruim. Aí complica. Agora, eu estou achando o Diego Cavalieri, a cada entrevista que ele dá, meio desanimado, meio desmotivado. Será por isso? Garotinho, nego vazou o contrato do cara. O dia que vazar teu contrato aqui, saber que tu ganha 5 milhões por mês aqui, tu não vai ficar feliz, né? Tô te entregando, mas não é por maldade não, viu? Agora o Vasco voltou a crescer um pouquinho com aquela vitória, com o empate de sábado, mas perdeu a chance de ser líder. E agora contra o Oeste, jogando lá em Manaus, ele vai ter uma chance. O Vasco do Papai Joel, que é clonado aqui. O Botafoguense. Esse Papai Joel aqui é dobrado. O Vasco perdeu essa chance. Jogou bem. O Vasco? O Vasco voltou a ser aquele Vasco diante do Joel. Esse é que é o problema. O torcedor fica sem saber o que espera do time do Vasco. Jogou mal, garoto. Olha aqui, eu não vou fazer lançamento igual o do Gerson, quando ele fazia nos bons tempos. Mas eu vou
tentar fazer um Faz igual do lançamento Canteiros, daqui então, igual do pro Canteiros. Papai Joel, Eduardo Ribeiro. É você, é com você. Grande é Papai com Joel. você. Arrebentou! Só para falar pro garotinho que o Papai Joel não fala inglês, é embromation, felicitation. Eu falo inglês. Valeu, Tá certo? Papai Joel. Valeu pela honra. Congratulations. Congratulations. What do you know about Mr. Joel Santana? I don't know anything about him. Ok. E amanhã a gente conversa mais, dá aula de inglês pra vocês também. Amanhã a gente volta. Tchau pra vocês. Valeu, Chubinho! Valeu, Chubinho. Hoje, passe sua noite com a gente.